não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A mesma questão que ele coloca da diferença entre a nossa representação e os objetos reais é o que tem sido examinado na filosofia desde o tempo, tá certo? Pelo menos de George Berkeley e David Hume. Ou que é toda uma crítica do conhecimento pelos sentidos, vagamente herdeira do antigo ceticismo grego. Toda esta crítica ela forma o tecido mesmo, vamos dizer, de toda a epistemologia ou gnosiologia moderna, que é altamente subjetiva ou idealista, justamente por ter percebido estas coisas que ele está assinalando, ou seja, o abismo entre a nossa representação e a consistência objetiva dos objetos conhecidos, né? Só que eu já observei vocês e assinalei em outras aulas que toda esta tradição de gnosiologia subjetivista ela só examina o problema do ponto de vista do sujeito e jamais do objeto. Nunca, nunca, nunca. Uma coisa é eu dizer, de fato, este objeto que eu sei que é circular, eu o vejo como elíptico. Mas nós podemos inverter a pergunta e perguntar, este objeto que é circular em si mesmo, ele tem a capacidade de se mostrar como circular em todas as direções ao mesmo tempo? Independente da minha percepção dele. Porque note bem, se este objeto existe no espaço, tá certo? Então, as características objetivas dele são características espaciais, geometricamente descritíveis. Além das qualidades geométricas e físicas que ele tem nele próprio, tá certo? Ele está determinado objetivamente pela posição que ele ocupa no espaço em relação a outros objetos. Então, por exemplo, se este objeto está colocado, digamos, entre esta mesa, né, e este outro objeto que está em cima dele, tá certo? Então ele não está em cima de nenhum dos dois. Ele está colocado precisamente entre um e outro, tá certo? E isso determina a sua posição no espaço. Independentemente de qualquer conhecimento que eu tenha dele, independentemente do sujeito humano. Eu não posso falar de propriedades geométricas e físicas objetivas se não há um espaço objetivo no qual essas propriedades possam se manifestar. Isso quer dizer que um objeto que é circular e que é plano, ele só pode se mostrar como circular desde duas direções, de frente ou de trás, não do lado. E é ele que não tem esta capacidade. Para que ele se mostrasse circular em todas as direções, seria preciso que ele fosse esférico. É claro que rodando um objeto circular, eu obtenho geometricamente uma esfera. Tá certo? Mas existe uma diferença entre rodar um objeto para obter mentalmente uma esfera e o objeto ser esférico em si mesmo. Então, o objeto sendo esférico em si mesmo,
então ele se mostrará circular desde todas as direções. E ele não terá esta capacidade que o objeto meramente circular tem de se mostrar como uma linha quando visto na perpendicular, ou de se mostrar como elipse quando visto na transversal. A esfera não tem essa capacidade que este objeto tem. Então, isso significa que cada objeto só tem determinadas capacidades de se mostrar ou de se relacionar com outros objetos. Capacidades que são determinadas, que são finitas, e que são estritamente objetivas, e não tem nada a ver com o sujeito humano. Então, você alegar que este objeto que é circular nos parece elíptico, quando visto assim, neste sentido, nos diz algo sobre um abismo entre a nossa percepção e a estrutura do objeto? Não. Nos diz algo sobre a estrutura do próprio objeto. Não é eu que o percebo assim, ele é assim. Porque para ele ser visto como circular desde todas as direções, ele precisaria ser esférico, coisa que ele não é. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, para chegar à sua concepção da alma imortal, o Dr. Bolton está se valendo de uma longa tradição de crítica da percepção. Crítica que é 100% falha em cada um dos seus pedaços, em cada um dos seus capítulos, por sempre ter examinado a percepção exclusivamente desde o ponto de vista do sujeito, sem perguntar se os objetos teriam em si mesmos a capacidade de se mostrar de maneira diferente. Não é isso? Então, desde logo, uma observação simples. Eu só posso ver os objetos por determinados lados. Eu não posso ver um objeto por todos os lados ao mesmo tempo, porque eu não estou em todos os lados ao mesmo tempo. Mas o objeto tem a capacidade, tá certo, de estar uniformemente para todos os lados ao mesmo tempo? Não. Por exemplo, aqui eu vejo uma mesa de centro. De um lado tem eu, do outro lado tem um sofá. O objeto, a mesa de centro, ela tem a capacidade de estar na mesma posição com relação a mim e com relação ao sofá? Ela não tem essa capacidade. Então, basta você, quando você faz toda essa crítica da percepção, na nossa percepção não apreende os objetos como tais. É muito fácil. Nenhum objeto se relaciona com nenhum outro como tal. Para um objeto se relacionar inteiramente com um outro como tal, e não só por alguns aspectos, ele precisaria se transformar no outro. Por exemplo, esta mesa ela está em cima do chão e está abaixo do teto. Portanto, ela ocupa duas posições diferentes. E a relação que ela tem com o chão é uma e que tem com o teto é outro. Você pode reduzir uma dessas relações à outra ou fundi-las? Não. Então, isso é a mesma coisa que dizer que toda e qualquer relação de um objeto com os outros no espaço é limitada à posição, direção, ângulo, etc, etc. E que as famosas limitações da nossa percepção não são nada mais, tá certo, do que a consciência que nós temos dessas relações. Tá certo? Isso quer dizer que a nossa percepção ela se aproxima ainda mais da constituição objetiva dos objetos do que as relações que esses objetos têm uns com os outros. Porque um objeto só pode tocar o outro e se relacionar com o outro sobre um ou dois, um número limitadíssimo de aspectos. E eu posso apreendê-lo sobre um aspecto sensorialmente, mas conceber outros aspectos mentalmente no mesmo instante. E, aliás, se eu não concebo, não houve percepção alguma. Como se vê na teoria do
do círculo de latência. Ou seja, é como se eu estou dizendo, a nossa percepção dos objetos é até mais objetiva do que as relações dos objetos entre si. Porque abarca aspectos, possibilidades e direções nos quais os próprios objetos não podem se relacionar efetivamente. Então, toda a crítica moderna da percepção é todinha um erro monstruoso. Porque é como você querer descrever uma relação levando em conta somente um dos sujeitos envolvidos, no que ela deixa automaticamente de ser uma relação e passa a ser uma fantasmagoria. Agora, esta crítica subjetivista do conhecimento foi justamente, vamos dizer, o prólogo idealista do moderno materialismo. Por quê? O raciocínio foi o seguinte: foi idealismo, positivismo, materialismo. Foi essa a sequência. Então, se nada podemos conhecer do mundo objetivo, se conhecemos somente as nossas representações ou fenômenos, aparências, tá certo? E nada podemos saber dos objetos em si mesmos, então só o que nos resta é, sob o nome de ciência, nos dedicarmos à descrição das aparências, descrição mais exata possível das aparências, sem nos pronunciarmos sobre a existência objetiva deles ou não, e sobre as suas propriedades objetivas ou não. Isso é positivismo. Ora, passo seguinte: de tudo o que nos chega como fenômeno, não há nada que não seja percepção sensível. Então, só existe para fins de ciência, para fins de conhecimento, o mundo sensível, e o resto é tudo fantasia, imaginação, etc, etc. Entender a sequência? Crítica idealista do conhecimento, afirmação positivista do primado absoluto da fenomenalidade, e em terceiro, como consequência inevitável, como toda fenomenalidade é sensível, a proclamação da prioridade absoluta do sensível e da existência única e exclusiva do sensível, com exclusão de tudo mais. O Dr. Bolton, ele quer reagir contra este materialismo e positivismo, tá certo? Só que ele está usando as mesmas armas deles. Então, a que tipo de concepção isto nos levará? Ele quer dizer que, para além do mundo das representações subjetivas e do próprio mundo objetivo, existe um treco chamado alma, que transcende isso infinitamente. Ora, a alma é a verdadeira pessoa. Então, isso quer dizer o seguinte: eu, enquanto alma, eu sou maior do que todo o universo objetivo dos meus pensamentos, maior do que o universo inteiro e maior do que a relação entre as duas. E isso é a minha alma imortal. Agora, se eu sou efetivamente isto, se eu sou isto necessariamente, para que eu preciso de um Deus? Eu já transcendi tudo. Basta eu passar pelas iniciações e eu, agora sou um adepto com A maiúsculo, eu já sou maior que o mundo. É assim que as coisas se passam. Não, uma coisa eu digo para vocês: uma alma imortal no paraíso é de fato maior do que o mundo físico.
Mas e se ela for para o inferno? Aí as suas possibilidades estão restringidas ao mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então isso quer dizer que a alma imortal humana ela não tem esta qualidade em si mesma. Ela tem potencialmente. Ela, como se diz, ela tem isso de direito, mas não de fato. Então, quando nós vamos ver, a medida correta é outra. Diz o Padre Pio, tudo é Deus. Eu, por mim, eu só tenho uma infinita miséria. Isso é a situação real da alma. Não esta autoglorificação quase que nietzschiana do super-homem que abarca tudo, tá certo? E que pode ser ativado mediante tais ou quais ritos iniciáticos. Em contrapartida desta crítica idealista que ele faz da alma, a doutrina da Igreja, que é baseada em São Tomás e Aristóteles, ela diz o seguinte: nós não percebemos fenômenos coisa nenhuma, nós percebemos objetos reais. E desses objetos reais, nós captamos a sua forma inteligível. Ora, o conhecimento da forma inteligível de um objeto me permite conceber, em princípio, todas as relações possíveis que ele possa ter com quaisquer objetos, não quantitativamente ao mesmo tempo. Quer dizer, por exemplo, eu vendo um gato, eu sei tudo que o gato pode fazer, mas não sei quantitativamente. Eu não sei todos os minutos da vida do gato, mas eu sei o esquema central de possibilidades. Eu sei, por exemplo, que o gato pode saltar, pode correr, pode miar, tá certo? Mas ele não pode cantar ópera, ele não pode aprender cálculo infinitesimal, ele não pode falar grego e ele não pode sair voando. E isso é o que eu chamo de círculo de latência. Quer dizer, a partir da apreensão da forma inteligível, eu tenho o círculo de latência. É possível que tudo isto seja apenas uma aparência? Não, não é possível. É possível que isso seja apenas o meu mundo subjetivo, coleção de círculos concêntricos? Não, pelo seguinte, eu não posso ter um círculo concêntrico, vamos dizer, essa série de círculos concêntricos, se eu não concebo que os outros seres humanos também têm. Então, ele disse, todas as nossas percepções do mundo são representações privadas e pessoais. E, peraí, onde está o negócio do círculo concêntrico aqui? Aqui. A nossa percepção é ptolemaica, quer dizer, é geocêntrica, é egocêntrica, por assim dizer. Eu digo, olha, você tome o mais egocêntrico dos seres humanos, a não ser que ele esteja num estado de autismo completo, ele sabe que qualquer outra pessoa leva consigo também um conjunto de círculos concêntricos que tem interseções e coparticipações com os dele. Ou não sabe? Será que alguém algum dia duvidou disso? Será que só eu tenho essa série de círculos concêntricos em torno de mim e os outros são apenas objetos? Se eu pensar assim, eu estou num mundo completamente esquizofrênico, ou até psicopático, onde só eu sou um sujeito autoconsciente e ativo e os outros são apenas pontinhos que se movem no espaço. Note que Descartes chegava a vivenciar esta impressão. Ele olhava pela janela, as pessoas andando pela rua, e dizia, olha, de fato, eu não sei se essas pessoas têm uma consciência ou se elas são apenas objetos mecânicos que estão andando por aí. Falei, bom, eu em certos estados mentais muito peculiares, eu posso até tentar imaginar as coisas assim. Mas, normalmente, eu vejo os outros seres humanos como sujeitos conscientes e ativos. E você vê assim desde que você é um bebê. Porque é a sua mamãe que traz a mamadeira. Não é você que manda ela buscar a mamadeira. Então, você descobre os outros como sujeitos ativos e autoconscientes, os outros como centros de círculos concêntricos, antes de descobrir-se a si mesmo como tal. Portanto, vou dizer que para mim a existência do outro como ser agente autoconsciente vem antes até
de eu mesmo tomar consciência de que eu também sou isso. Porque você, quando nasce, você, nos seus primeiros meses de vida, você não age. Você apenas padece. Você não tem capacidade de ação premeditada. Você padece sono, fome, frio, etc, etc. E vem alguém e socorre você. Então, esse alguém é o centro da ação. E você é apenas o objeto passivo que recebe aquela ação. Então, isso significa que a visão que nós temos do mundo não é egocêntrica, é multicêntrica desde o início. E é necessariamente assim. Então, a existência, vamos dizer, da pluralidade dos eus conscientes, quer dizer, é uma premissa da vida humana. Não é isto? E se eu, para combater o materialismo e a visão, vamos dizer, egocêntrica, fechada, que a cultura atual impõe às pessoas, eu apelo a essa crítica idealista do conhecimento e subscrevo a teoria kantiana, até schopenhaueriana, da representação, tá certo? Eu estou pedindo para Satanás me proteger de Beelzebul. E é este o problema com esta proposta agnóstica. Então, quer dizer, você pode se livrar do materialismo ambiente, tá certo? Apelando para esta ilusão dos estados superiores do ser, que através de iniciações, rituais, etc, etc, você se torna a consciência universal. Ora, isto seria de fato assim se o esquema fosse como ele o descreve, ou seja, aqui tem o mundo das minhas representações subjetivas, que é o que no dia a dia se chama de mundo. Para além disso, existe um mundo objetivo, que é o que a ciência descreve. E para cima desses dois, existe a minha alma imortal, que abarca tudo isto. Eu digo, muito bem, a minha alma imortal, ela abarca tudo isso de fato ou de direito? Somente de direito. Ora, se a alma imortal já sabe tudo, no sentido que Aristóteles dizia, a alma é, de certo modo, tudo o quanto ela conhece. Ou seja, tudo que você conhece faz parte da sua alma. Então, nesse sentido, a alma transcende infinitamente, é claro, aquilo que nós chamamos de nosso mundo. Porque nosso mundo, nossa representação usual do mundo, são aquelas coisas que conscientemente nós sabemos. Mas, no fundo, nós sabemos muito mais do que isso. Eu mesmo já expliquei muitas vezes a questão do conhecimento por presença, etc, etc. Porém, se a alma é tão sábia assim, por que nós nascemos? Por que nós temos que aprender a andar, comer, fazer cocô no pinico em vez de fazer na fralda? Tá certo? Você veja, o nosso aprendizado começa com coisas desse tipo. E às vezes não é fácil. Tem crianças que continuam fazendo pipi na cama longo tempo depois delas saberem onde é o banheiro. Ou o pinico. E daí nós temos que aprender a falar. E continuamos falando errado por muito tempo. Algumas pessoas atravessam a vida falando errado. Tá certo? E temos que receber informação, etc. Ora, se a alma sabe tudo efetivamente, ela não precisaria aprender nada disso do mundo exterior. Se ela precisa saber do mundo exterior, é porque algo lhe falta. E o que lhe falta? Lhe falta um mundo no qual ela possa se comunicar com outras almas. A alma, no instante do seu nascimento, é como se fosse uma mônada, fechada em si mesma, ela só sabe dela mesma. Quer dizer, o total egocentrismo de um bebê é uma coisa que qualquer mãe percebe. Esse bebê só pensa nele mesmo. Ele só pensa assim, quero comer, quero fazer cocô, tá certo? Estou com frio, quero dormir ou não quero dormir. Ele nunca pensa em mim aqui, que estou aqui lavando o prato, lavando as fraldas dele, tá certo? Tendo um trabalho desgraçado. Ele é totalmente egocêntrico. Então, o bebê é totalmente egocêntrico, mas o aprendizado
começa no instante em que ele começa a perceber os outros como centros, agentes autoconscientes. Então, aí é que ele está se humanizando. Outra coisa. Se a minha alma fosse maior do que o universo, maior do que a representação subjetiva, maior que o mundo objetivo, transcende os dois, não poderia haver mais de uma alma. Porque aí você teria dois infinitos. Então, esta perspectiva, ela termina, de certo modo, numa espécie de autodivinização da alma individual humana. E é este o problema com o gnosticismo. Está entendendo? Então, muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia
há mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.